Bora lá. Então, pessoal, ontem, né, a gente conversou. Tá todo mundo ouvindo aí bem? Tá tranquilo? Como é que tá aí o som? Tá beleza? Tranquilo aqui. Então tá bom. Então, pessoal, é o seguinte: ontem eu fiz uma abordagem para uma galerinha, né, a respeito desse tema. Hoje a gente vai fazer, né, basicamente a mesma apresentação, né? Então vai ficar gravada ali para a galera no Clube dos Tubas. Enfim, o objetivo, acho que maior dessa apresentação é a gente saber dimensionar o quanto é saudável a gente poder investir, o quanto a gente tem predisposição a correr aquele risco, né? Então, assim, é um estudo mais voltado para a gestão de risco, né? E, lógico, uma apresentação dos mercados internacionais. Então, assim, por que eu falo que gestão de risco é tão importante, né? A gente saber o quanto a gente vai colocar. Porque, assim, ó, existem determinadas situações que a gente vai passar, por exemplo, um dia difícil, um dia, sei lá, 1, 2 dias, né, na semana, ou enfim. Mas, ou seja, qual que é a principal preocupação? É que aquele dia que você realmente não consegue acertar a tua análise ela não, vamos dizer assim, de certa forma, ela não anda conforme você esperava que aquilo ia acontecer, é aí que entra muito a tua gestão de risco. É o quê? O quanto de dinheiro que você vai ter que alocar, qual é o tamanho do risco que você está disposto a correr, desde que aquele dia que você errou uma análise ou o mercado virou contra você, algo aconteceu de diferente do teu planejado, aquilo ali venha a te estopar, né, te tirar do mercado, mas não para te arrebentar, ou seja, você planeja, é uma perda planejada, você sabe que aquilo dali é totalmente condizente ao capital que você tem dentro da bolsa, né? E eu não estou falando só do mercado aqui fora, eu falo para tudo, seja o mercado nacional, seja aqui fora, enfim. Eu até costumo dizer que a gente já vai dar alguns exemplos aqui, mas, né, comentando antes, eu até costumo dizer assim, ó, por exemplo, quando você tem lá um mercado, exemplo, de ações, vamos falar de ações aí no Brasil primeiro, você tem lá 100 mil reais. Não, eu não acho, vamos dizer assim, errado, é uma forma correta, é uma gestão muito bem feita, você tem um patrimônio de 100 mil, você fazer, vamos dizer assim, uma carteira, dentro dessa carteira, você corre um risco de 1% por ativo. Então, por exemplo, eu aceito tomar um stop de até R$ 1.000 no Bradesco, R$ 1.000 na, sei lá, na Vale, até R$ 1.000 na Petro. Ou seja, qual que é o meu risco global? Meu risco global seria 10 mil. Ou seja, eu estou dizendo que se desse uma cagada fora tudo fora daquilo do meu controle, eu teria uma perda máxima de 10 mil em cima de 100 mil. Então, ou seja, eu estou perdendo 10% do meu patrimônio, tá? Então, assim, a gente está falando de que 1% daquele capital sobre ações. Vamos lá. Agora, quando a gente fala de mercado Forex, mercados de índices, seja no Brasil, né, índice, ou seja, por exemplo, o dólar contra o real no Brasil, ou índices europeus e moedas, né, no Forex, commodities, são mercados alavancados. Então, ou seja, você opera com mais dinheiro do que realmente você precisa ter. Então, aí já começa a ficar um pouco diferente a coisa. Então, assim, o que basicamente eu adoto para o mercado aqui, né? Então, assim, eu adoto que você tem que ter uma perda máxima, se caso tudo saia contra você,
uma perda máxima de 10% daquilo que você tem dentro da tua conta. Então vamos pensar o seguinte, eu estou operando lá, eu tenho, sei lá, $1.000 em conta, então significa que eu posso, naquela operação, naquela situação, até, não estou dizendo que até, então, ou seja, eu vou abrir operações até um risco de 10%, ou seja, $100. Então, o que acontece? Parece ser muito, parece, você fala, puxa, 10% é bastante, mas o que acontece? Como a gente está tratando de mercados alavancados, então, assim, para você fazer essa quantia, se você realmente toma um stop de $100, você consegue buscar em outras operações. Então, assim, o que a gente vai começar a abordar agora é assim, como é que nós calculamos isso, quanto que isso anda por ponto, porque tem muita gente que não sabe fazer essa conta. Ele simplesmente vem aqui e coloca 0,10, clica, ele não tem nem noção qual que é o volume financeiro que ele está operando, o que realmente, o tamanho do contrato dele, que ele pode moldar o contrato do tamanho que ele consegue fazer de acordo com o dinheiro que ele tem em conta, qual que é um risco coerente àquilo que ele, né, ao patrimônio que ele tem. Então, assim, o nosso bate-papo vai ser basicamente em cima disso daí, tá? Deixa eu só pegar o óculos do velhinho aqui, rapidão. Beleza. Então, assim, galera, quando eu vou pegar aqui um exemplo, vou pegar aqui o EURUSD, vamos ver, deixa eu tirar só esse gráfico aqui e deixar ele limpo, fica mais decente. Bom, tá aqui, vocês estão vendo o gráfico aí do EURUSD, tranquilo? Sim, estamos vendo o gráfico aí. Sim? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então, nós temos o seguinte. Eu tenho $500 na conta, ou $1.000, enfim, $200, não importa a quantia. Eu vou entrar aqui no EURUSD por qualquer causa. Vamos imaginar o seguinte. Eu quero entrar aqui comprado. Vou imaginar que eu acredito aqui que isso aqui daqui, vamos esquecer um pouco da análise técnica em si agora, né? Só nesse momento para a gente falar assim, não, aqui tem um topo, aqui não sei o que, não é isso. O objetivo é só a gente aprender a calcular o quanto é saudável, o tamanho da operação que eu consigo montar, que não vai me machucar se caso aquilo ali der errado. Então vamos lá. Eu estou entrando aqui nesse ponto, então aqui é 1.11.364, né? Então tá. Digamos que eu resolvi colocar um stop nessa região, então um fundo aqui formado, então eu acho que se ele realmente perder esse fundo aqui, isso aqui vai desandar, vai para baixo e enfim, a coisa desandou para o meu lado. Então, ou seja, a partir do momento que eu cliquei aqui para comprar, meu stop está aqui nesse fundo, essa distância aqui eu tenho que saber o seguinte, antes de eu clicar, né, antes de eu fazer uma compra ou fazer uma venda, eu vou ter que calcular assim, qual é o tamanho do risco aqui? Então a gente começa a fazer a seguinte conta. Aqui a gente vai esquecer o ponto, tá, galera? Aqui é 1.11.364 e aqui 1.11.126. Então a gente coloca o valor direto lá, vamos lá. 111.364 menos 111.126. Nós encontramos 238, né, esse número. 238, o que significa isso? Significa que se eu estivesse a 1,00 aqui, que é o contrato cheio, o contrato standard, que se representa $100.000, se eu estivesse operando a 1,
significa que esse trecho aqui representaria uma perda de $238. Tá, tudo bem. Mas o que acontece? Eu tenho $200 na conta. Esse é meu patrimônio. É o que eu tenho lá dentro. Então, a minha realidade não comporta uma perda de $238. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho do meu lote aqui, ó. Então, ou seja, eu vou diminuir o tamanho. Eu não aguento. Agora vamos fazer isso aqui a 0,08. Vamos colocar aqui só para a gente ver quanto representa de perda. Então, 0,08, eu perderia $19. Ou seja, quer dizer o seguinte, que nessa situação, esse tipo de operação, nesse nível 0,08, ou seja, 8% do lote integral, que é o lote standard, que são $100 mil, é uma operação saudável para mim. Eu consigo montar essa operação. Isso aqui é tranquilo. Eu estou dizendo até, entendam, até 10%. Não quer dizer que toda operação você vai correr um risco de 10%. Eu posso diminuir menos ainda aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, vou colocar, sei lá, 0,04, né? Que daria $9. Ou seja, eu estou adequando aquilo de acordo com o meu patrimônio, porque não adianta, porque é o seguinte, eu sempre falo assim, as corretoras, aqui também não é diferente, elas vão dizer o seguinte, eu te libero para você operar aqui, você tem uma alavancagem enorme comigo, não sei o quê, mas eu entendo assim, a alavancagem, para mim, é igual o acelerador do teu carro. Não quer dizer que se você tem uma rua lá, pequenininha, dentro do teu bairro, da tua cidade, que o teu carro bate 200 km por hora, que você vai acelerar tudo que você pode e tentar fazer aquela curvinha fechada ali. Não dá, entendeu? Então, assim, por mais que eu tenha $200 e a corretora deixe liberado para, por exemplo, você entrar aqui, sei lá, a 0,40, essa operação, o teu dinheiro, a quantidade de dinheiro não comporta esse tipo de operação nesse tamanho. Por quê? Vamos pensar o seguinte, se eu fizer essa mesma operação aqui, ó, 111, 364, deixa eu zerar isso aqui, 111, 364, menos 111, 126, $238. Se eu estiver operando a 0,40, significa que eu aceito perder $95. Agora vocês vão pensar o seguinte, o meu patrimônio é 200. Como é que eu vou correr um risco de $95? É praticamente a metade do meu patrimônio. Fica muito difícil depois de eu conseguir encaixar operações para mim buscar isso daí, entende? Então, ou seja, esse tipo de operação aqui, por mais que você tenha dinheiro para você montar, você não deve montar. Você tem que montar uma operação condizente ao teu patrimônio. Se a pessoa me perguntar assim, qual que seria o ideal, né? Qual que seria o ideal, a margem ideal, assim, perfeita para o mercado fazer, eu diria até menos, 5% daquilo que você tem para você correr de risco. Porque assim, se você é muito fácil você fazer isso, você ganhar isso. Então, ou seja, isso é totalmente coerente, né, comporta dentro do dinheiro que você tem. Então eu acho que assim, ó, eu sempre falo, antes do cara pensar em colocar o dinheiro ali dentro e ele entender de candles, de suporte, de resistência, de canal de alta, canal de baixa, LTA, LTB, não sei o que, média móvel, não sei, e tudo, eu acho que o cara, primeiro, ele tem que ser um bom gestor de risco. Porque ele pode ser um excelente analista técnico. Se ele for um péssimo gestor de risco, ele não vai a lugar nenhum. Porque eu, por exemplo, às vezes o que pode acontecer com você? Você erra um dia, você erra 2 dias, beleza. Mas se você acertar no terceiro, paga os 2 dias que você perdeu e sobra muita grana. Desde que você saiba fazer uma gestão de risco. Agora, se você não faz uma gestão de risco adequada, quando... né, eu também me incluo nessa brincadeira. Então, por exemplo, eu vou lá, eu errei e eu entrei muito mais do que eu poderia,
Quando é aquela oportunidade boa, eu não tenho dinheiro. Eu estou sem dinheiro, eu estou quebrado, estou duro. E outra, para mim conseguir recuperar aquele dinheiro que eu perdi, não vou conseguir fazer isso de uma forma adequada. Então, assim, eu sou até da seguinte, vamos dizer assim, visão. Tem cara que opera diferente, tem cara que faz diferente, enfim, tem outra visão. Eu sou da seguinte opinião: eu tenho um patrimônio de 1.000, então beleza, eu vou correr um risco de até no máximo 10%, mas vamos trazer isso para 5%. Então, eu estou correndo um risco de 5% daquele meu patrimônio, beleza, maravilha, comporta a tua operação, tranquilo. Com o passar do tempo, você foi ali, eu tirei, vamos dar um exemplo, $100 no mercado, beleza, tirei $200, tirei $50, no outro dia eu perdi 30, perdi 40, enfim, ao longo dos dias você vai fazendo uma quantia. Eu sou a favor de tipo assim, por mais que o teu capital, o teu patrimônio venha aumentando ali, né, aos poucos, você continua com o mesmo tamanho de mão. Se aqui, eu opero a 0, vamos dar um exemplo, 0,10, por mais que eu ganhe dinheiro, eu faça hoje 100, no outro dia eu faço 200, no outro dia 50, no outro dia eu perco 30, eu sempre vou operar a 0,10 até que eu passe um bom tempo operando aquele tamanho e depois eu vou rever aquela situação. Então, por exemplo, agora eu comecei com 1.000, agora eu tenho 4.000. Poder fazer o que? Um reajuste. Agora você comporta uma operação maior. Agora já é condizente aquele capital, né? Então, assim, porque eu acho que dinheiro na bolsa, na minha opinião, tanto para aquilo que você ganha, tanto quanto aquilo que você perde, tem que ser um dinheiro, sinceramente, insignificante. Porque a partir do momento que você, por exemplo, colocou aqui, vamos dar um exemplo, $200, e você coloca aqui 0,40, e você acerta, e você, dobrei meu dinheiro hoje. Cara, com certeza você está fazendo cagada. Tipo assim, né? Pode ser que tenha aquele dia que realmente vale a pena você alavancar mais, você forçar um pouquinho a mais, porque, enfim, tem situações que dá para você criar um pouquinho mais de coragem, mas dentro do plano normal, de uma gestão comum, dias normais, tudo, e para o resto da sua vida você tem que adotar uma gestão de risco coerente. Então, assim, o que a gente busca fazer? Então, assim, o quanto isso é saudável? Então, a gente sempre faz aquele exercício de, isso eu vou abrir essa operação, isso realmente está dentro daquilo que eu comporto o meu dinheiro? Tá, então eu vou executar. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou entrar e eu vou colocar um stop aqui, no pezinho dessa barra. Vamos imaginar o seguinte, que o stop correto seria aqui. Aí o cara fala assim, eu vou colocar no pezinho dessa barra, porque daí eu deixo um stop curto, e daí se isso aqui andar daqui para cima, beleza. Cara, pedir para levar stop. O cara coloca o stop no lugar errado, achando que é o malandro, que é o esperto, que não sei o quê, não coloca no último fundo, ou seja, aí ele me fala assim, mas daqui aqui, se eu for colocar, digamos, nesse fundo aqui, é muito longe, aí meu stop vai ficar enorme, eu vou perder muito dinheiro. Então, malandro, se 0,10 é muito, sabe o que você faz? Coloca 0,2, mas coloca a porra do stop no lugar certo. Porque é o seguinte, o que é uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Enquanto ficar fazendo topos e fundos ascendentes, eu vou acreditar que isso aqui vai continuar subindo mais. Então, assim, agora, a partir do momento que isso aqui falhar, vem aqui, vamos dizer, topo, fundo, topo. Digamos que isso aqui caísse e perdesse esse fundo aqui, acabou a festa da alta. Então, ou seja, o meu stop tem que ser aqui. Então, tem cara que fala assim, não, fica muito caro. Então, o que você faz? Se você não aguenta o stop no teu grau a 0,10, diminui. Vai para 0,5, calcula 0,5 a distância até o ponto correto. Se for muito ainda, a 0,3, 0,2, nem que seja 0,01. Mas faz a operação no lugar certo. Porque às vezes a gente vai assim, não, eu coloquei o stop aqui, puta. E daí a pessoa fala assim, cara, eu tenho um azar, parece que o cara vai lá, justamente ele força até onde está o stop, me tira e depois o mercado, pro lado que eu queria.
Então, assim, parece que os caras estão vendo e não sei o quê, mas não é. Tem que colocar o stop no lugar certo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uns exercícios a respeito a gente vai ver se... Eu vou dar um exemplo de um capital X e a gente vai ver se isso se enquadra nessa operação, a gente está fazendo de uma forma saudável ou não. E depois a gente, além de no mercado Forex, e vamos ver alguns exemplos de índice, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês, então, da gente ter 500 dólares, nós temos 500 dólares em conta, tá? E eu vou operar o EURUSD na compra nesse ponto aqui, ó. 1,10,740, meu stop está aqui, eu tenho 500 dólares na conta. Aí se vocês puderem fazer o cálculo, eu vou fazer aqui, e vocês me responderem, tipo, se eu estou fazendo uma operação errada, e qual que seria mais ou menos o ideal, que daria para mim fazer tranquilo. Eu quero entrar então comprado aqui, 1,10,740 contra 1,10,253. Eu tenho 500 dólares na conta, eu quero entrar a 0,30 aqui. Aí vocês vão me dizer se eu estou fazendo loucura, se eu não estou fazendo loucura, se isso é bom, o quanto é bom. Vocês podem calcular aí. Se tiver alguma dúvida, eu ajudo. Calculei aqui, Cadu. Operação não recomendada, porque você tem aí um percentual de perda muito alto, acima de 29%. Exatamente, Wander. Exatamente. Então, o que acontece? Não comporta. Se eu entrar aqui a 0,30, a corretora vai liberar, você vai conseguir executar a ordem aqui a 0,30. Agora, qual que é a situação? Se eu acertar, maravilha, eu vou fazer 30, 40, 50% do dinheiro que eu tenho. Porém, se eu errar, eu vou pagar bem caro por isso. Ou seja, é o que o Wander falou. Deu 29%, Wander, é isso? Isso, 29,22, isso aí. 29. Aí você pensa o seguinte, eu estou comprometendo 29% do meu patrimônio. Então, ou seja, eu estou andando muito acelerado, eu não posso andar desse jeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para você assim, quanto mais ou menos aí, vamos colocar aí, vamos arredondar aí de 5 a 10, vamos colocar de 10, né, de 5 a 10, vamos tentar fazer isso aí com risco de 5%? Quanto eu deveria colocar aqui? Vamos tentar enquadrar para 5% isso daí? Vamos ver se a gente consegue, qual que é o valor que eu deveria andar? Um lote aí de 0,05. 0,5, exatamente. Então, a 0,5 a gente teria o quê? 24,35, é isso, né? Isso mesmo, 24,35. Exato. Então, ou seja, aí eu começo a trazer a seguinte situação. Esse trade é um trade bom para mim. Esse trade aqui é um trade saudável. Eu estou correndo um risco saudável mediante ao patrimônio que eu tenho. Entendeu? Então, o que eu quero de vocês? Às vezes, cara, se você fizer um trade, eu não me importo, eu não ligo de você fazer um trade, às vezes você passar uma semana comprado. Ou você fazer um trade e, sei lá, ficar 1 hora, 2 horas, enfim. Quando você fizer de acordo com aquilo que você consegue, que comporta o teu dinheiro, que sabe assim, que dá certo, eu tenho certeza que você vai operar hoje, amanhã você vai operar, no outro dia você vai operar, porque é o seguinte, por mais que existam dias de perda, quando você acerta bastante, e quando você perder, você sabe o quanto que você pode perder de uma forma saudável. Então, assim, não adianta a gente querer ser malandro. Então, o cara que muitas vezes quer ser malandro, ele acha que vai ser pique e acaba sendo cu. Entendeu? Tipo, ele entra lá, dá uma forçada maior do que pode, leva ali um fundo desgraçado e depois ele fala assim, puta, bolsa é foda, não dá pra mim, cara. Você entra lá, aí quando você entra pra queda, os caras puxam pra cima, quando você entra pra cima, os caras puxam pra baixo.
aí tu coloca o stop no lugar errado, tu faz a gestão de risco errada, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é esse, tá? Vamos fazer o mesmo cálculo para $1.000 em outro papel. Vou fazer no GBP CAD, que é dentro da mesma linha, e depois a gente vai passar para a linha dos índices. Vamos lá. GBP CAD, cadê o bichinho? No menores. Tá aqui. Beleza. A gente olhando esse gráfico aqui, você nota que ele está em tendência de baixa, né? Ó, topo aqui, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui. Ou seja, está caindo. Aonde que eu vou pegar e vou abortar meu plano, que isso aqui para de cair? É aqui, ó. Então, se eu abro uma operação vendida aqui, ou aqui, enfim, não me interessa o ponto. Mas eu sei que uma coisa é o seguinte: aonde eu tenho que abortar esse plano é aqui. Então, eu vou dizer uma coisa, eu vou passar uma situação para vocês. E vamos imaginar que eu estou vendendo aqui, ó, no ponto atual, que é aqui, ó, 171, 134. Eu tenho $1.000 na conta e eu quero estopar no 173, 174. Eu quero abrir essa operação a 0,10. Aí vocês vão me dizer o seguinte: se essa operação é recomendada, se ela não é, quantos por cento eu estou arriscando, se comporta, se não comporta, qual que seria o ideal, se vocês têm alguma coisa a explicar mais ou menos nessa situação. Então, eu estou querendo fazer a 0,10 aqui, eu estou querendo fazer 10% do lote cheio, né, que é o lote cheio é 1,00, e eu tenho um capital de $1.000. Eu quero saber se isso aqui vai comportar essa operação, se ela vai dar certo, se eu estou fazendo uma coisa certa. Vocês calculam aí, eu vou calculando aqui também. Conseguiram fazer? Consegui sim. Beleza. Vamos lá. O que você encontrou de resultado primeiro naquela situação de eu fazer a operação a 0,10? Quanto que você encontrou de resultado? Uma perda a gente tá batendo só. Uma perda de 20%. Exato. Tá aí. Eu tenho $1.000. Primeira pergunta, isso é bom ou não? Não recomendado, né? Eu acho até que não recomendado. Recomendado aí é uma perda Exato. de uns 5% no máximo, né? Exato, no máximo. Então o que eu faria aí? Eu tentaria entrar a 0,02, 0,01, 0,03. É esse tamanho de mão. Então é isso que você falou, Wander. A não recomendada, a 0,10, 0,5 seria o máximo. Então, ou seja, é dentro desse patamar até 0,5 que eu tenho que entrar. Fora disso, eu estou fazendo cagada. Não vai dar certo. Então, o que a gente tem que se preocupar antes de fazer o trade é exatamente isso. Quanto eu estou colocando em risco do meu dinheiro? Primeira situação, tá? Então, assim, partindo desse princípio, a gente começa a entender o que é um trade saudável. Então, na mesma proporção, eu tenho $1.000 na conta. Hoje eu consegui tirar $50. Tem gente que vai falar, puta, o cara tem milão, o cara conseguiu fazer só 50, não sei o que, porra, mas fez um resultado grande.
mediante o dinheiro que você tem, mediante você fazendo uma gestão de risco adequada, eu tenho certeza que você vai fazer trade para o resto da sua vida. Agora, se você tiver milão e bater 0,40 ali, se você acertar 0,40, opa, tripliquei, dobrei, não sei o quê. Mas se você errar, malandro, game over. Então não adianta, não vamos correr um risco desnecessário, fazer uma coisa maior do que a gente pode, porque é o seguinte, bolsa tem todo dia. Ah, eu não peguei hoje, tudo bem, amanhã tem de novo, né? Então, assim, eu quero que vocês operem para o resto da vida, que vocês sejam traders para o resto da vida. Eu não quero que, eu faço uma operação hoje, amanhã eu não tenho mais nada. Não é isso. Então, assim, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco de calcular isso aqui nos índices, tá? Então, assim, ó, nos índices, galera, a gente tem uma tabela aqui que vocês vão ver. Tá aqui, ó. Aqui tem os índices basicamente aí do mundo inteiro, né, para a gente operar. Tá. Essa tabela aqui, ó, quanto que isso daqui anda por ponto? Ou seja, eu quero saber quanto isso vai caminhar no meu contrato cheio. Ou seja, se eu tenho eu vou operar 1,00, quanto isso aqui caminha? Vocês estão vendo que cada país tem um índice e o valor do ponto é diferente em cada país. Então, por exemplo, 1,00 no Brasil significa 20 centavos por ponto. 1,00 no GER30, que é o índice alemão, são 25 euros por ponto. Olha o tamanho, olha a diferença. Um caminha 25 euros e o outro caminha 20 centavos. Não tem como a gente aplicar a mesma mão, são medidas diferentes. Então, ou seja, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que trazer para a minha realidade qualquer tipo de índice que eu estiver operando. E aqui do lado ele está dizendo qual que é a moeda. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu for operar o FRA 40, vai andar 10 euros o ponto. Né? Então, assim, é euro. Aqui é reais. Aqui são dólares. Então, ou seja, existe diferença nisso. Então, vamos pegar o exemplo do GER30. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o GER30 na tela. Tá aqui. Vamos pegar essa situação aqui, ó. Eu quero entrar vendido aqui, ó. Eu vou entrar vendido aqui. Se perder esse 9734, eu vou entrar vendido. Eu vou colocar o meu stop aqui, o 9761. Ou seja, se eu quero queda, esse aqui é o último topo formado. Então, se passar daqui, fazer o quê? Vai acionar meu stop, eu vou sair no prejuízo, mas enfim. Eu quero venda, eu quero queda. Então, se passar aqui no 9734, vai acionar a minha venda, é dali para baixo, meu stop está aqui. Aí eu vou fazer uma seguinte situação com vocês. Eu possuo 500 dólares. 500 dólares. Eu quero saber a seguinte situação. Se cada ponto, aqui ó, 9743 por 9744, no índice cheio, ou seja, 1,00, anda 25 euros. Eu tenho 500 dólares. Já não comporta 1,00. Eu vou ter que trazer o quê? Para a minha realidade, para o meu tamanho de bolso, para o meu tamanho de operação, para mim ver se realmente isso aqui está condizente, eu consigo operar isso aqui a quanto. Então vamos embora lá. Eu tenho 500 dólares, eu estou querendo montar uma operação no GER30, então vamos fazer o cálculo aí. Esse ponto 2 aqui vocês esquecem, então vocês vão considerar 9761 e 9734. Bora lá. 9761 menos 9734. Nós encontramos 27 pontos, né? Então, 27 pontos vezes 25, que seria no cheio, seriam o quê? 675. Vou fazer até na calculadora aqui. Então, 27 pontos vezes 25 no cheio, daria 675 euros.
eu tenho $500 na conta. Eu não posso nunca operar a 1.00. Vamos transformar isso aqui, vamos operar a 0,02, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Opa, agora já começou a fazer um pouco de sentido. Vamos lá. 0,02, eu estou correndo um risco daqui a aqui de 13,5 euros. O meu stop, o tamanho do meu stop é 13 euros. Vamos fazer a conta. 13 euros. Vamos arredondar aí, transformar isso aí para dólar? Vai dar o quê? Sei lá, uns $16, 17. Vamos colocar $17. $17 dividido por 500, que é o meu patrimônio, eu estou correndo um risco de 3%. Essa operação é boa ou é ruim para mim? 3%, o que vocês acham? 3% é aceitável, né? Aceitável. Eu posso fazer essa operação a 0,2. Não vai me machucar, não vai me comprometer, não vai doer. Quer dizer o seguinte, que se eu buscar outras operações bem-sucedidas, eu consigo cobrir essa operação tranquilamente. 3,4% no mercado alavancado, seja de índice ou de moedas, é tranquilo. É tranquilo. Ou seja, eu estou colocando o stop no lugar certo. Eu calculei o tamanho da mão que eu vou entrar, tudo direitinho. Então, assim, eu fiz um planejamento para o meu trade, entendeu? Isso vocês têm que fazer antes de vocês entrarem aqui. Tem cara que faz o seguinte, ele vê isso aqui acontecer assim, ó, vamos dar um exemplo, uma puxada dessa, ele acha que isso aqui vai na lua, nunca mais vai parar de subir. Ele fala, não, porque eu tenho que entrar agora, porque se não entrar agora, meu dinheiro não sei o quê, e daí eu vou pagar mais caro, e bate um desespero no homem de um jeito que ele não controla a situação, não calcula o quanto ele pode arriscar, e de repente ele imagina que vai fazer isso aqui, desse jeito, que vai ser lindo, vai subir maravilhosamente bem assim, e o que o mercado faz? Ele vem até aqui, depois ele faz isso aqui, ó. Pau, para baixo. Não rompe isso aqui, vem para baixo. E aí, resumo, ele abriu ali a 0,15, depois toma ali aquela lascada de 100, 150, 200. Como vai buscar isso? Não tem, tipo assim, é muito mais complicado. Então, ou seja, antes da gente aprender análise técnica, a gente tem que saber de gestão de risco, senão a gente não vai a lugar nenhum, entendeu? Lugar nenhum. Então, o que eu quero que vocês façam? Sempre, toda e qualquer moeda, vocês vão aprender assim, qual é o tamanho do risco. Primeiro, antes de clicar ali. É isso. Quanto que eu tenho de dinheiro na conta? Isso. Isso comporta o meu dinheiro? Comporta. Beleza, eu vou fazer. Não comporta? Não faça. Deixa passar a oportunidade. Faça em outra que esteja bonita, linda e que teu dinheiro comporte. Porque muitas vezes é melhor você ser um cagão com dinheiro do que ser um machão duro. Entendeu? Então, assim, a melhor coisa é o quê? Você fazer dentro das boas oportunidades, você tentar fazer aquele tipo de operação ali. Só um segundo, pessoal. Beleza. Então, assim, aqui todo mundo sabe, aí eu vou falar uma coisa assim que agora envolve, fora dessa parte de gestão de risco, mas aqui todo mundo sabe, ou não, no Brasil, você tem lá, para você colocar assim, a ordem, eu quero vender Petrobras só se bater no 16,50. A Petro está 16. Você vai lá e pendura a tua ordem no 16,50. Eu quero comprar a Petrobras só se ela cair até 14,20. Você tem como colocar. Aqui todo mundo sabe fazer ordens a mercado, que é a mais fácil, que aqui você só clica aqui. Alguém sabe fazer os outros tipos de ordem, que é buy limit, buy stop, sell limit, sell stop? Sabe como elas funcionam? Todo mundo sabe ou não? Que daí qualquer coisa eu também já comento, aproveito e embalo para tirar a dúvida de vocês.
Eu acho legal comentar, Cadu, porque aí fica registrado aí no vídeo para o pessoal assistir depois. Beleza, então vamos lá. O que acontece, ó? Eu tô agora aqui e seguinte situação. O preço do mercado agora está 9.745, beleza? Eu quero entrar agora, seja na venda ou seja na compra, enfim. Se for na compra, eu só clico aqui em Buy. A partir desse momento eu quero que isso aqui suba. Se eu clicar em Sell, a partir desse momento eu quero que isso aqui caia. Tá bom. Beleza. Existem outros tipos de ordem. Quais são eles? Tá aqui, ó. Nós viemos aqui. Existe a ordem Buy Limit. Existe a ordem Buy Stop, a Sell Limit e a Sell Stop. Vamos começar pelas ordens Buy. O que é a Buy Limit? Vamos lá. O preço está 9.745 agora. Só que eu não quero comprar 9.745. Eu quero comprar se o preço cair até aqui, ó. Se o preço cair no 9.704. Vamos imaginar o seguinte. Aqui eu tenho um interesse, ou aqui, enfim, você vai determinar um patamar abaixo da cotação atual. Então, eu quero comprar aqui, ó. Então, 9.687. Vamos lá. Como é que vai ficar? Eu vou colocar aqui Buy Limit e vou colocar aqui, ó, 9.687. E eu vou clicar aqui em Place. Eu vou definir o volume, né, que vocês aprenderam agora, aquilo que comporta dentro do meu capital. Vou colocar aqui, ó, 9.687 e vou apertar aqui em Place. Só não vou conseguir colocar agora porque o mercado está fechado. Mas, então, fiz isso aqui, beleza. Estou dentro do mercado? Não, porque o preço está 9.745. Mas se o preço cair e chegar aqui no 9.687, vai executar a minha ordem. Vai entrar a minha operação. Então vamos lá. Para que a gente usa a outro tipo de ordem? Que é então uma é a Buy Mercado, né, que está aqui. Essa é a Buy Limit, que eu acabei de falar. E a Buy Stop. A Buy Stop, ela serve para isso, ó. Eu coloco aqui Buy Stop. Beleza. O que eu quero com isso? Eu quero comprar acima da minha cotação atual. Então vamos pensar o seguinte. Como funciona essa situação? Eu vou marcar, por exemplo, esse topo aqui. Digamos que eu acredito que se esse topo for rompido, esse preço vai ganhar força e vai embora. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, altero aqui para Buy Stop e coloco lá aquele ponto que está ali, ó, 9.762. Ou seja, cliquei aqui em Place. Se o preço sair daqui, vem subindo. Quando ele encostar no 9.762, ele vai me colocar na operação. A partir daí, o que eu estou achando? Que esse ponto, como é um topo, se esse topo for rompido, ele vai ganhar mais pressão ainda para cima e vai embora. Então, ou seja, eu vou utilizar o Buy Stop, né? Então, seria a partir de um ponto acima da cotação atual. O Buy Limit abaixo da cotação atual e o Buy, né, você compra mercado. Agora a gente vai nós vamos ali para a operação Sell. O que é isso? Então, se eu clico só aqui em Sell, eu vou vender no preço atual do mercado, que está rolando agora. Agora, se eu quero fazer algo diferente disso, eu quero vender, antes de fazer assim, eu quero vender, esse preço está aqui, mas eu só vendo, só quero entrar vendido, né, e tal, se esse preço chegar aqui, ó, no 9.792. Como é que eu faço isso? Então eu venho aqui, ordem pendente, eu altero aqui para Sell Limit. A partir daqui, eu vou colocar lá, ó, 9.792. Coloquei 9.792 e coloquei Place, o que aconteceu? Eu estou querendo vender somente se o preço subir até aqui, ó,
o que eu quero? Que o preço suba até aqui, execute a minha venda e comece a cair. Então, ou seja, eu estou vendendo aqui? Não, eu só estou vendendo se o preço tiver força para chegar aqui. Se não tiver força para chegar aqui, o que acontece? Não acontece nada. Você continua de fora do mercado. Você só vai vender aqui, beleza? Agora a gente vai fazer aqui a ordem Sell Stop. O que é isso? O raciocínio é o contrário. Então vamos imaginar esta situação. Eu tenho este fundo aqui, 9733. Então eu imagino que se esse preço que está caindo, ele cair ao ponto de passar no 9733, ele vai ganhar mais pressão para baixo e vai cair mais. Então, eu vou colocar uma ordem pendurada abaixo da cotação atual. Então, eu venho aqui, coloco lá no volume que eu quero, vocês aprenderam, e eu vou colocar aqui Sell Stop. Um Sell Stop do que? 9733, que é esse ponto aqui. Então, ou seja, o que eu preciso? Que o preço venha caindo, caindo, caindo. Quando ele bater em 9733, vai acionar a minha venda. E qual que é a minha expectativa? Que isto que está caindo acione o 9733 e continue caindo. Né? Então, assim, isso aqui são tipos de ordem. Então, as ordens que vocês podem colocar, né, na operação de vocês. Então, você pode programar ela para vender mais caro, para vender na perda de um suporte, para vender no ponto que está agora, ou ao contrário, você comprar no preço atual, você pode comprar se romper um topo, que ele ganha mais pressão e vai embora para cima, se descer até um certo nível que você tem interesse, que seria a buy limit. Então, basicamente, não há necessidade de vocês usarem só isso aqui, né? Clicar aqui em comprar, clicar aqui em vender. Vocês podem usar outras estratégias, tá? Então, assim, basicamente, para você rotear uma ordem, né, fazer uma ordem, seria isso daí. O que vocês vão ter que, eu acho que assim, que envolve mais assim de trabalho é aquilo que eu falei anteriormente, que é vocês aprenderem a ponderar o tamanho do lote que vocês vão realizar dentro da bolsa, entendeu? Então, assim, eu tenho dúvida, pega aqui, ó, clica aqui em margens, vem aqui, ó, Forex, você vai saber todas do Forex, de índices, tá tudo aqui, e de commodities, né? Eu abri aqui, ó, por exemplo, de índices aquela hora, agora eu vou abrir aqui de Forex. Tá aqui, ó. Quanto anda por ponto? AUD USD, 10 pontos. Euro contra o franco suíço, são 10 francos suíços. Euro, libra, anda 10 libras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui dentro da minha realidade. Então, transformando isso aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão fazer bons trades, que vocês sempre vão operar, e vocês podem ter certeza que quando vocês perderem, vocês vão perder pouco, porque vocês calculam, vocês sabem o tamanho daquilo que vocês comporta a perda de vocês, e quando vocês acertarem, vocês vão acertar muito, tá? Uma coisa que eu vou comentar aqui, que eu gosto de fazer, enfim, eu gosto de fazer realizações parciais nas minhas operações, né? Não sei se o pessoal tem o costume de fazer, mas vamos dar um exemplo aqui vou pegar aqui do GBP CAD, que eu gosto de operar ele. Deixa eu pegar um gráfico limpo aqui para ficar melhor. Tá aqui. Vou pegar... GBP CAD. Beleza. Vamos imaginar isso aqui, ó. Você tem isso aqui, esse trecho, ó, o GBP CAD começou a entrar em tendência de baixa. Ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo.
Ou seja, esse trecho aqui, se você até traçar uma LTBzinha aqui, ó, você vê perfeito, tá em tendência de baixa, respeitando a LTB, enfim. Vamos imaginar o seguinte, eu entrei vendido aqui, quando ele encostou na LTB, eu fui lá e vendi aqui, maravilha. Aí eu bati 0,20 aqui. Comporto o meu capital, fiz todo aquele cálculo bonito, maravilha. Começa a cair. Beleza. Nesse dia aqui, galera, começa a subir. Eu, particularmente, o que eu faço? Eu vou lá e mato, por exemplo, metade do meu lote. Mato aqui, por exemplo, fico com 0,10 somente. Mas esses outros 0,10, o que eu vou fazer? Eu vou trazer meu stop na entrada, ou seja, no ponto que eu vendi. E eu vou tentar esses outros 0,10 seguir com o trade. Ou seja, seguir com o trade significa o quê? Eu vou acompanhar, se eu estou vendido, eu vou acompanhar topos e fundos. Então aqui, ó, topo, fundo, ó, topo, fundo. Aí aqui ele já começou, ó, topo, fundo no mesmo nível e ele já começa a romper a LTB. Opa, isso aqui é um sinal para mim fazer o quê? Aquele 0,10 que eu deixei para trás, que eu deixei correr, eu vou encerrar. Então são esses 0,10 que ficou para trás, são esses 0,10 que vai te dar um dinheiro mais consistente. Por quê? Você já tirou parte, já realizou lucro da metade do que você já tinha na bolsa. E agora você tem 0,10 para você deixar correndo. Você já não se importa tanto que nesse dia subiu, Você está avaliando é o que? É o contexto. Então aqui, ó, aqui é queda, subiu um pouquinho, caiu mais, subiu um pouquinho, caiu mais. Enquanto estiver fazendo isso aqui, eu vou continuar, eu não vou sair. Eu só vou sair quando essa tendência for anulada. Quando for anulado, opa, eu vou matar o restante do meu lote que ficou para trás. Fora disso, eu vou continuar. Vamos perder essa mania do que eu vejo assim que tem muito no Brasil. O cara fala assim, faz 100 pontos e sai, faz 80, 50 pontos e sai. Cara, isso é bom para as corretoras. Por quê? Porque as corretoras querem o quê? Um giro. Compra, vende, maravilhoso. Mas para você não é bom. Então faz o quê? Faz uma realização parcial. Às vezes não precisa matar metade do lote, sei lá, mata menos. Mata 30% do teu lote, depois chega aqui numa situação, você mata mais 30% e deixa os outros 30% correr. Tenta deixar alguma coisa, porque às vezes você vai ficar... Aquilo que você imaginava que você ia ficar um dia, tu passa um mês, tu passa 20 dias. Então, assim, operação que está dando certo, a gente, né, vamos continuar, vamos tentar esticar aquilo dali, vamos tentar fazer a coisa correr desde que exista a tendência. Se não existe, se a tendência for anulada, não tem por que você ficar, né? Aqui, rompe a LTB, eu vou falar, não, eu vou continuar. Eu vou sair, né? Não tem por que eu continuar naquilo ali. Eu tô vendo que rompeu. Acabou isso aqui, acabou a festa da venda. Então, eu tenho que sair. Então, assim, basicamente, a gente tem que escolher o papel, verificar, então, como aquele papel caminha, né? Vamos olhar, tem dúvida, olha na tabela, veja quanto ele caminha por ponto, veja qual que é o teu patrimônio, qual é o tamanho da mão que você vai usar aqui para você montar aquela operação. Avalie a tendência, vê se você continua, se deu uma respiradinha contra, quanto você vai encerrar do teu lote. Não existe assim, uma receita de bolo falando, você tem que matar exatamente 70% aqui, 30% ali e pronto, acabou teu trade. Não, pode matar às vezes 15% do teu trade aqui, depois você encerra mais 10, mais 15, mais 20, conforme você se sinta confortável naquilo dali.
Besteira é o cara fazer o seguinte: ah, não, eu vou vender aqui, vou entrar vendido e vou entrar com meu lote cheio e eu vou cheio até o final. Pode ser que dê certo, você faça um excelente trade e ganhe muita grana, mas pode ser que aconteça isso aqui, ó. Imagina, eu entro aqui, vamos sei lá, eu entro vendido aqui por qualquer causa, o mercado cai tudo isso aqui, de repente ele volta lá no meu preço de entrada e eu não peguei nada daqui, ó. Eu não realizei nada, não encerrei nada aqui, ó. Então, ou seja, vamos aprender a fazer realização parcial 1, realização parcial 2, realização parcial 3. E daí sim a gente se sente, depois de colocar 1, 2, 3 já no bolso, vamos daí deixar o trade correr, vamos tentar extrair o máximo daquela operação, desde que exista tendência. Basicamente, galera, eu acho que, tipo assim, com um bate-papo aí sem abordar indicadores, sem abordar nada de tendência, sem tipo, estratégias de comprar, vender, enfim, simplesmente algo para vocês terem uma ideia de tamanho de operação, basicamente seria isso. Vocês querem perguntar alguma coisa em específico, alguma coisa assim? Como que mata o lote parcial na Argentina? Vamos lá. Existem duas maneiras. Se você usa o MetaTrader 5, eu posso até fazer isso aí quando o mercado estiver aberto, né, para mim te instruir melhor. E tem no MetaTrader 4. Existem várias formas, tá? Eu vou ensinar aqui no MetaTrader. Qual que é o teu MetaTrader? É o 4 ou o 5? É o 4. É o 4. Eu vou te ensinar da forma... Você tem o 5 também? Tem. No 5 é até mais fácil. Mas vamos lá, no MetaTrader 4 eu vou te ensinar da forma mais tosca possível. Vamos imaginar o seguinte: eu quero comprar, eu entrei vendido aqui 0,20. Então, em vez de eu bater aqui 0,20 num porradão só, eu costumo no MetaTrader 4. Assim eu prefiro. Existe outra forma de fazer também. Se eu tenho aqui 0,20, eu abro 4 ordens a 0,5. Então, o que acontece? Chegou no ponto X, eu vou lá, encerro uma ordem a 0,5. Depois eu vou lá, encerro mais outra a 0,5. Eu tenho 0,10 rodando. Então, ou seja, eu consigo realizar parcial. Tem clientes, colegas, eles fazem até lotes mais picados ainda. Por exemplo, eu tenho 0,20. Mas ele abre lá, por exemplo, 10 de 0,2. E ele vem fatiando aquilo conforme aquilo ali vem andando. Vou matar essa, agora eu mato mais uma, mato outra. E ele vem encerrando aquilo aos poucos. Essa é a maneira, vamos dizer assim, mais tosca de se fazer. No MetaTrader 5, ele é mais fácil ainda. Se você entra aqui a 0,20, você bateu lá a 0,20 direto, você consegue clicar em cima da ordem. Até posso fazer isso amanhã com vocês, e a gente até gravar. Você clica em cima da ordem, ela vai abrir ali aquela ordem tua que está pendente. Aí vai aparecer assim, se você quer comprar ou vender. No caso, se eu estou comprado, eu vou clicar em vender e eu vou colocar ali qual que é o volume que eu quero abater de 0,20. Então, por exemplo, eu quero abater 0,03. Pronto, eu vendi 0,03 da minha compra. Então agora eu tenho 0,17 na mesa. Agora passo mais um tempo, eu vou lá, dou 2 cliques novamente na ordem e eu quero agora tirar 0,05. Clico lá, 0,05, agora de 0,17 menos 0,5. E assim vai, entendeu? Agora eu só tenho 0,12 em aberto. E assim você vai seguindo. No MetaTrader 5, como eu falei, ele é até mais simples, né? Eu acho mais simples. Mas no MetaTrader 4 eu costumo fazer, eu me sinto melhor fazendo isso. Eu abro 4 ordens, 5 ordens, porque daí conforme a coisa vai andando, eu só clico naquele X e venho diminuindo o meu lote, venho fatiando o meu lote. Entendeu? É mais confortável, é mais fácil, entendeu? Por exemplo, quero abrir a 1,00. Bate 5 a 0,20, pronto. Você já sabe, aqui eu faço 3 realizações parciais de 0,20. Então, RP1, RP2, RP3, e depois o resto eu mato lá na frente. Enfim, você vai administrar isso. A gente poderia até fazer
eu me comprometo com vocês, se vocês quiserem. Na segunda-feira eu coloco um dinheiro numa conta separada da que eu opero, mais ou menos dentro do padrão que vocês estão acostumados a operar aí. E eu venho fazendo isso aí, vamos abrir umas ordens juntos, vamos fazer. Quem opera no 5, eu faço na 5, quem opera no 4, eu faço na 4. E a gente, só para vocês verem a dinâmica, porque agora o mercado está fechado, não tem nem como eu abrir uma ordem e encerrar ela. Mas é basicamente desse jeito que eu faço. Vocês têm mais alguma dúvida? Argentino? Oi. Eu tenho uma dúvida aqui. Ao invés de você fazer a realização parcial, não seria interessante também você ir descendo um stop para cada topo de fundo, assim você pega aquela posição inteira? Dá para fazer sim. Por que eu gosto de fazer realização parcial? Porque aquilo dali, para mim, aquilo me deixa mais confortável. Vamos dar um exemplo. Eu já começo a ver aquilo ali como dinheiro no meu bolso, entendeu? Dá para se fazer isso também. Você vai ali, arrasta o stop, vem descendo o stop. Quando no último topo, vamos dar um exemplo, você está vendido, foi rompido, você vai sair com o teu lote integral. Tipo assim, ó, cada um tem um estilo de operar, entendeu? Tem cara, porque assim, ó, eu não sei qual que é o tamanho do lote que você opera, mas, por exemplo, para mim, como eu opero um pouco mais pesado, a realização parcial, no meu caso, ela me conforta. Por exemplo, se eu bato aqui 100 contratos aqui, ó, cara, é uma operação pesada, não é pequena. Quando eu tiro 50 da mesa, que eu falo, puta, já tirei 50% do meu dinheiro, por mais que talvez eu pudesse carregar um stop, aquilo ali me conforta. O resto da minha posição, realmente, eu venho fazendo isso. Venho estopando, venho colocando, eu venho arrastando. Mas, ou seja, aquele pesadão, aquela primeira batida que eu dei, eu já tirei fora, aquilo ali me conforta, me deixa mais tranquilo. Porque, assim, porque se eu entro aqui, vamos dizer, com 100 contratos, aí o mercado cai, aí ele faz isso aqui, querendo ou não, isso aqui representa bastante para mim. Então, o que acontece? Eu quero matar pelo menos 50% do meu dinheiro, entendeu? Eu não quero correr o risco dele voltar aqui e eu estar com o lote todinho na mão. Por exemplo, igual isso aqui, porque meu stop seria na entrada se eu vendi aqui. Então eu vou matar alguma coisa. Depois que eu matei 50% do meu capital, eu concordo com você de coloca o stop no topo e vem seguindo com o resto da posição. Isso aí pode ser feito, entendeu? Com a metade da posição que você tem, enfim. Mas o que a gente costuma fazer quando você pega mais um pouco de, vamos dizer assim, de tempo no mercado? Você simplesmente quer ter menos dinheiro no ato da reversão. Então, ou seja, eu pego uma pernada dessa aqui, eu quero fatiar, eu quero trazer isso já para o meu bolso, entendeu? Então, assim, aí eu pego aqui mais uma coisa, vou dar mais uma fatiadinha, entendeu? Então, depende muito do tamanho do lote que o cara opera. Por exemplo, se eu bater aqui 0,20, eu vou tirar 0,10 e 0,10 eu vou fazer isso aí, eu vou estopando até o final. Porque, assim, meu lote é pequeno, meu lote não é tão grande. Então, eu me sinto mais confortável de operar aquilo dali, entendeu? Lógico, eu estou falando assim de um lote grande, vocês entendem que eu estou fazendo um lote planejado dentro do meu risco. Mas, assim, querendo ou não, é um lote maior. Então, não é uma operação que eu faço assim em um clique. Eu vou fazer, por exemplo, eu quero bater 100 contratos, eu vou entrar com 3, depois eu vou entrar com 5, depois eu vou entrar com, sei lá, mais 5, mais 8, até eu bater os 100 lá dentro. Então, assim, não é só um clique que vai resolver, entendeu? Então, eu tenho que ter um pouco mais cautela. Então, é nessa situação que eu falo para vocês, assim, que para mim, me conforta, entendeu? Me dá mais alívio de eu falar, pô, agora eu já tenho tanto, já coloquei tanto no bolso, agora beleza, eu vou estopando e segue, vamos deixar rolar, né, no meu caso. Mas eu respeito e entendo que essa também é uma maneira muito boa, lucrativa e saudável de você também realizar a tua operação. Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa?
De boa, para mim de boa. Essa questão aí do stop aí, colocar o stop no lugar certo, isso daí me fez perder uma excelente operação no DAX. É mesmo? Se você olhar no gráfico do DAX de ontem, você vai observar que ele desceu, né? Deixa eu colocar aqui, aí você comenta, deixa eu ver aqui. Que tempo gráfico você quer? Pode colocar nos 5 minutos. Isso vai bem no comecinho. Aqui? Pra mim tá pequeno aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, tá. Melhorou? No dia de ontem. Esse é o dia de ontem? Ah, não, esse é o dia de ontem, sexta-feira, isso mesmo. Sexta-feira. Vamos colocar sexta-feira no 15. Do começo. Ele começou para baixo. O dia começou aqui, né? Ó. Aqui. Vamos colocar. Ah, não, aqui é dia 30. Deixa eu só ver aqui, dia 1º. Tá aqui, ó. Por aqui. Aqui começou o dia, ó. Isso, aí começou o dia. Pode ver, o segundo candle já começou queda, né? Queda e embalou aqui para baixo, né? Isso. Bem aí embaixo eu comprei. Aqui tu comprou? Isso. Beleza. Bem embaixo eu comprei. E aí, conforme ele foi pegando embalo... Não, mas não foi aí. Foi no próximo aqui da frente. Aqui. Isso. Bem, eu comprei ele. Entende? E quando ele deu, eu peguei e coloquei o stop nesse candle... no candle aqui, no começo do candle, depois da sombra. Sim. Embaixo. Aí você viu que ele lambeu aqui embaixo, ó? Lambeu e depois ele começou a subir. Só que o stop era na sombra aqui. O stop correto era nesse último fundo aqui Sim, aqui, né? Isso, aí era o stop. Olha, você já pensou se eu ia pegar ele na subida e na descida. E na descida, como a gente pegou boa parte dele na descida. Então, ou seja, perdi muitos pontos aí nessa brincadeira aí. Exato, mas é aquela situação que a gente combinou. Se você entra aqui, o teu último fundo é aqui. Então, né, tá certo, você tem que colocar o stop aqui, né? Ó. Ah, vai custar caro? Pode ser que sim, então diminui a mão, né? Opera 0,01, mas bacana, Alex, você contar isso daí, porque assim, você vai fazer o trade, agora você imagina, ó, se você colocasse aqui, mesmo que fosse a 0,01, 0,2, enfim, comportando dentro do teu dinheiro, você ia colocar o stop no lugar certo, você não seria estopado. E aqui entra aquela situação, ó, pô, deixa eu colocar isso aqui no... Isso você pode ver que foi uma lambidinha bem curtinha. Cara, bem curtinha. Meio um pontinho só. Se eu tivesse colocado um pontinho a menos, um pouquinho para baixo, um pontinho, ele não tinha me estopado. E eu ia pegar alto e ia pegar abaixo depois. Exato. E olha aqui, ó. Isso aqui eu que estava no 15, né? Eu só encurtei o tempo gráfico. E olha se você veja o seguinte, ó. Você pega um trecho desse aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Você entra ali a 0,05. Vamos imaginar o seguinte. Você fez lá 5 contratos de 0,1. Cara, você pega uma trajetória dessa daqui, ó. Por cima de uma média de 12. Na hora que começou a enroscar aqui, mata 0,03, tira fora, limpa, pá, tirou, pronto, você está com 0,02 para avaliar agora topos e fundos. Muito bacana essa situação tua, que é um exemplo que acontece, que eu vou falar para você assim, aconteceu já comigo, acontece com você, acontece com o outro, da gente às vezes falar assim, eu vou poupar, né, eu vou colocar menos, porque é mais curtinho, o meu stop é mais curto, ou, enfim... Às vezes o que acontece? Você perde uma oportunidade gigantesca porque você colocou o stop no lugar errado. Agora sim, se você coloca aqui e você é estopado, cara, vai fazer o quê? Você entrou na compra e perdeu o fundo. Perdeu esse fundo, ou seja, tem mais força ainda para baixo. Sorte que você colocou o stop ali, você vai perder pouco. Então, esses exemplos assim, isso é bom para todo mundo, não só para mim, para o Alex e para todo mundo. A gente aprende um com o outro, né?
Você viu só, se você tivesse colocado o stop ali, você ia pegar um momento grande. E são, olha quantos pontos que dá de GER, cara. Imagina, você tava por aqui assim, ó, 9,6, 8,6. Puta, até lá em cima são 100 pontos. Eu entrei no início da subida. No início da No início da subida. Então você vê, você ia pegar uns 80, 100 pontos do GER, que é um monte, é bastante, é muita coisa. E, enfim, E, assim, é aquela situação. Essa não foi a primeira vez que eu coloquei o stop curto, porque o GER é caro para você brincar com ele, né? Sim, Eu botei o stop curto, eu já perdi a oportunidade de na descida também, porque eu coloquei o stop muito curto em cima. Porque assim, o horário que é bom pra gente brincar com o GER é de madrugada, né? Na abertura você já sabe mais ou menos qual que é a tendência dele. Exatamente. Ali por volta de vocês ali, né? Ele vai abrir 3 da manhã, mas assim, 3h30, 4 horas, 4h30, ali começa a ter a cara do dia para você falar, é para cá, é para lá, né? E você começa a ter realmente as oportunidades ali 4h30 da manhã, você começa a ter umas oportunidades legais. Então, mas é isso aí, galera, a gente tem que primeiro, vou entrar aqui, coloca o stop ali, bacana, ouvir isso de você, sabe, assim, de uma experiência que eu vou dizer assim, foi ruim, foi, mas vai ser boa pro resto da sua vida, assim como dos outros, né? Assim como foi na minha, eu também já cansei de fazer isso. Aí, por exemplo, tem outras situações assim, pessoal. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, digamos aqui, que você visse uma estrela cadente aqui. Subiu tudo isso aqui e apareceu uma estrela cadente. Cara, é um ótimo sinal para você colocar o teu stop lá na máxima da estrela e deixar torando. Porque é o seguinte, é uma estrela cadente. Vamos imaginar que era uma região de topo mesmo, né? Tá aqui, digamos que aqui tivesse um topo. Você tem uma estrela aqui, aí tem cara que vai falar, puta, mas a estrela tem 20 pontos, 25 pontos, caralho, é muita coisa, não sei o que e tal. Bicho, reduz o tamanho da mão, coloca ali, porque é um sinal muito forte de que aquilo não vai voltar. Então, se voltar, fazer o quê? Você foi estopado, mas você entrou com o par de reais na mão, você entrou para rachar. Fazer o quê? Deu errado, mas a probabilidade de você acertar é muito grande. Então, às vezes os caras veem um candle desse aqui, ó, por exemplo, igual esse aqui, ó, a gente tivesse um pouquinho mais de sombra aqui, a gente tinha um engolfo de alta. É um padrão excelente para você entrar. Daí tem cara que fala, nossa, mas daí olha o tamanho do candle, já foi, não sei o que, não vai entrar. O stop vai ficar caro. Não, velho, o stop é aqui, ó, é na base. Se perder aqui, fazer o quê? Vai ser estopado, não tem outro jeito. Mas é desse jeito mesmo, cara. Tipo, nós vamos fazendo esse tipo de bate-papo, essa troca de experiências, e nós vamos vendo que todos nós, como traders, vamos melhorar muito. E agora vocês vejam o seguinte, ó, até mudando um pouquinho o foco, dá uma olhada para segunda-feira esse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo que o GER, o que ele fez? Ó, ele subiu, caiu um pouquinho, subiu. Vocês viram essa venda que eu fiz aqui? Eu fiz bem aqui em cima. Fiz uma venda bem cravada aqui. Depois ele veio, caiu, e agora ele ficou andando de lado, andando de lado, andando de lado. Tá todo mundo olhando isso aqui, ó. 9733. Dois planos, ou vende aqui e aguenta o tranco de chegar até aqui, é uma situação, ou você vende quando ele perder essa linha aqui, ó, o 9733. Porque isso aqui está com toda a cara de que não vai continuar subindo, não. Vai vir uma pancada aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 dias subindo. Tem esse gap enorme aqui. Para mim que a coisa ficou meio estranhazinha, entendeu? Não tá tão legal assim, não. Então vamos ver aí na segunda-feira, a perda aí do 9733 abre espaço para venda. Se quiser vender
vamos dizer, dependendo de onde abrir, lógico, né? Mas se abre mais ou menos nessa região. Vale, às vezes, até vender, colocar um stop aqui e calcular o risco até isso aqui um pouquinho acima da máxima aqui desse candle. Se aguentar, beleza. Se não aguentar, fica de fora. Ou você coloca um sell stop aqui, ó. Você fica de fora até que o preço tenha força para bater aqui, porque daí perde essa base, né? Perde esse suporte aqui, aí vai embora, vai para baixo de vez. Então, vamos montar uma estratégia em cima disso daí, mas muito bacana essa troca de informações nossa. Legal. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí, trocar uma ideia? Eu só queria comentar, eu achei interessante que bem assim, no gráfico ali, ó, bem na região ali, quase embaixo do D1 ali, tem um engolfo de alta que não confirmou, né? Que entrou com um stop. Aqui? Não, pra direita. Aqui? Mais um pouco. Aqui, você tá falando? Bem aí. Isso. Entrou, levou um belo stop aí, né? Quem entrou aqui levou stop. Só que assim, por exemplo, se o cara entrou aqui, ó. Vamos dizer, né? Tá até marcado aqui já. O stop dele era aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ter que calcular. Não, então é daqui a aqui, ó. Eu aguento isso aqui? Eu aguento. Então entra. Não aguento. Então pula fora. Mas assim, eu tô achando que o mercado segunda-feira é para baixo. Não acho que é para cima, não. Acho que coisa vai ficar bem interessante para baixo. Para quem usa até Ishimoku, deixa eu pegar um gráfico ali um pouquinho e colocar Ishimoku. Na realidade, ali provavelmente deve estar lambendo a Kijun 100. Deixa eu ver aqui. Não. Essa operação aqui dele provavelmente deveria estar rompendo, estava lambendo a Kijun 100 ali, quer ver? Alô? Eu tô ouvindo. Beleza. Tinha caído. Vamos voltar aqui. Então, voltando aqui. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela aí? Sim, eu tô. Beleza. Então, assim, ó, para quem gosta de Ishimoku, né, também aqui, você pode ver aqui, ó, que ele veio lamber a Kijun 100, né, e não conseguiu passar. Depois começou a andar aqui. E esses rompimentos da Kijun aqui são pontos bons de entrada, ó, aqui, né, aqui seria o contrário, na perda da Kijun 100. São pontos que interessantes. Normalmente, lógico, o interessante é o cara operar a favor da nuvem, né? Eu não sei se aqui todo mundo já usou, conhece ou não conhece. Se vocês não conhecem, depois eu posso até fazer uma aula de Ishimoku também, para quem quer aprender. Posso expor para vocês como é que funciona o indicador, enfim, trazer uma ideia dele. Ele funciona bem também, é um negócio bem legal. Todo mundo conhece ou não? Não, eu não conheço. Não? Mais alguém conhece? Ou não conhece, quer dizer? Não conheço também, não. Ou tem alguém que conhece? Oi? Não conheço também. Não conhece. Beleza. Mais alguém? Não conheço também não. Já ouvi falar bastante. O pessoal fala muito bem, mas não conheço também não. Beleza. Se vocês quiserem, a gente marca uma aula só de Ishimoku. Eu faço para vocês uma aula de Ishimoku, para vocês entenderem como funciona esse indicador, quais são os pontos fortes dele, os pontos fracos dele, enfim, as características dele como um todo. Dá para fazer tranquilo, sem problema. Ele é bastante útil também, ele funciona bem.
eu gosto muito desse indicador, entendeu? Assim, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, lógico, assim, eu procuro usar um gráfico limpo, né, price action, mas quando eu tenho alguma dúvida, às vezes eu coloco um RSI, ou um ABV, ou o Ishimoku, eu falo, isso aqui já está mais ou menos dentro daquilo que eu queria, então eu vou entrar, né, para tirar aquela dúvida, né, uma opinião adicional. Mas é bem legal, se vocês quiserem, a gente marca uma próxima aula, eu faço uma aula de Ishimoku para vocês entenderem o Ishimoku. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. Segunda-feira, vamos pegar esses caras de jeito. Beleza, segunda-feira, 3h30, eu já tô aqui no ponto aguardando essa pontuação que você passou. O 9733 ali, ele já tá interessante. A gente já começa a fazer uma operação ali na perda daquele 9733, fica bem bacaninha, fica bem interessante. Valeu, galera. Beleza, valeu, obrigado, Argentino. Obrigado a vocês aí, fiquem com Deus. Um bom final de semana aí pra todo mundo. Boa noite, beleza? Valeu, Argentino. Obrigado. Valeu. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.